Milionário decide testar sua namorada, dizendo que perdeu tudo e só sobraram dívidas. A reação dela deixa ele em choque. A noite caía sobre São Paulo como um véu pesado, carregado de silêncios e segredos não confessados. No alto de um apartamento de cobertura nos Jardins, Jorge Munhoz, 30 anos, dono de uma das maiores redes de clínicas estéticas do país e herdeiro de um império imobiliário, olhava pela janela, segurando um cálice de vinho que mal tocara. Seus olhos, normalmente frios e calculistas, estavam turvos. Não por tristeza, mas por dúvida. Uma pergunta girava em sua mente como um furacão silencioso. Ela me ama, ou ama o que eu tenho? Ao seu lado, no sofá de couro branco, Elizabeth, 29 anos, professora de literatura em uma escola pública do bairro de Pinheiros, lia um livro de Clarice Lispector, com os pés descalços e os cabelos soltos. Usava uma camiseta velha dele, surrada nos cotovelos, e parecia inteiramente alheia ao peso emocional que pairava na sala. Eram 9 da noite. O jantar havia sido simples, macarrão com molho de tomate caseiro feito por ela. Jorge, acostumado a chefes particulares e trufas importadas, comera com um apetite que surpreendeu até a si mesmo. Foi então que ele decidiu. Liz, chamou com uma voz mais rouca do que pretendia. Ela ergueu os olhos, os óculos de grau escorregando levemente no nariz. Sorriu. Aquele sorriso que sempre o fazia sentir como se tivesse voltado para casa depois de uma viagem longa demais. O que foi, amor? Jorge respirou fundo. Fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, já não era mais o milionário confiante. Era um homem à beira do abismo. Perdi tudo. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia ter peso. Elizabeth não piscou. Não soltou o livro, apenas olhou para ele, esperando mais. A holding entrou em colapso. Os investidores fugiram. Um dos sócios me roubou. As dívidas são maiores do que eu imaginava. A justiça congelou minhas contas. O apartamento vai a leilão em 30 dias. Ele não estava mentindo inteiramente. Havia problemas reais, uma má negociação no exterior, um processo trabalhista caro. Mas nada disso ameaçava seu patrimônio. Só que Elizabeth não sabia disso, e foi aí que aconteceu. Ela se levantou, caminhou até ele, tirou os óculos e, com a mesma calma com que servira o macarrão, perguntou: "Você ainda tem o seu coração?" Jorge engoliu seco. Sim. Então não perdeu tudo. E sem mais nada, ela o abraçou. Um abraço apertado, cheio de calor e de algo que ele não sentia desde a infância: segurança. Mas Jorge, teimoso como sempre, insistiu. Liz, você não entende. Não vai ter luxo. Não vai ter viagens. Talvez nem um teto. Ela se afastou um pouco, olhou nos olhos dele e disse, com uma serenidade que o deixou sem fôlego: então vamos construir um teto, juntos. Naquele momento, Jorge quase desistiu do plano. Quase. Mas o orgulho e a dor de antigos relacionamentos, onde o amor sempre tinha um preço, falou mais alto. Ele precisava ter certeza. E foi assim que, na manhã seguinte, Jorge Munhoz fingiu ser um homem arruinado. E o que aconteceria dali em diante mudaria não só a vida deles, mas revelaria segredos que nem ele mesmo sabia que carregava. Na manhã seguinte, Jorge acordou antes do sol. O apartamento, antes um símbolo de sucesso e controle, agora parecia uma gaiola dourada que ele mesmo decidira trancar. Enquanto Elizabeth ainda dormia, enrolada nos lençóis brancos como um anjo cansado, ele se vestiu com roupa simples: calça, jeans surrada, tênis sem grife, camiseta preta de algodão comum. Nada que lembrasse o homem que até 2 dias antes desembarcava em eventos de gala com relógio de ouro e motorista particular. Desceu ao subsolo do prédio. Pegou não o Porsche, mas um carro alugado modesto, um Volkswagen Gol Prata, ano 2018, e dirigiu até um pequeno escritório de contabilidade que mantinha como fachada para investimentos pessoais. Lá, preparou documentos falsos, extratos bancários zerados,
notificações de penhora, um e-mail impresso de um advogado alertando sobre possível falência. Tudo meticulosamente elaborado para parecer real. Até contratar um ator, disfarçado de oficial de justiça, para entregar uma intimação na porta do prédio, na frente dos vizinhos. Quando voltou, Elizabeth já estava na cozinha, preparando café. Usava um avental com estampa de livros clássicos. Um presente que ele dera no primeiro mês de namoro, achando irônico que uma professora usasse algo tão comum. Mas agora, vendo-a ali, mexendo o açúcar com uma colher de madeira, com os pés descalços no piso frio, ele sentiu um aperto no peito. "Bom dia", disse ela, virando-se com um sorriso que não carregava nenhuma sombra de dúvida. "Bom dia", respondeu, forçando neutralidade. Ela serviu 2 xícaras, colocou-as na mesa de madeira rústica que compraram juntos em um brechó e sentou-se diante dele. "Dormiu mal?" "Um pouco." "É compreensível." Ela não disse, "Sinto muito." Não chorou. Não perguntou, "O que vamos fazer?" Simplesmente aceitou. Foi então que Jorge decidiu dar o próximo passo do plano. Com voz embargada, desta vez não totalmente fingida, anunciou, "Precisamos nos mudar." "Certo, para um lugar bem mais simples." "Tudo bem, pode ser até um quarto alugado." Ela finalmente o encarou com mais intensidade. "Jorge, me escute. Eu não preciso de um palácio. Eu preciso de você. Inteiro, presente, vivo. O resto, a gente constrói." Ele quase desistiu. Quase. Mas o fantasma de uma ex, que sumira no mesmo dia em que sua empresa teve seu primeiro prejuízo trimestral, sussurrava em seu ouvido. Ninguém ama um homem falido. Só amam o que ele pode dar. Então, naquela mesma tarde, Jorge anunciou que venderia o apartamento antes que o banco o levasse. Elizabeth, sem hesitar, começou a embalar livros, roupas, fotos. Enquanto dobrava uma camiseta dele, aquela com o logo de uma conferência de tecnologia em Londres, ela sorriu. "Sabe, acho que vou sentir falta dessa vista. Mas ganharei outra. Talvez de uma janela que dá para uma praça, ou para o mar, quem sabe?" Jorge fingiu concordar com a cabeça. Por dentro, sentia-se o pior dos canalhas. 2 dias depois, os dois deixaram os jardins. Mudaram-se para um quarto alugado no bairro da Muca. Pequeno, com cheiro de mofo, banheiro compartilhado no corredor e uma janela que dava para um estacionamento de ônibus. O aluguel, $850, pago com o último recurso que Jorge disse ter guardado. Elizabeth, no entanto, não reclamou. Na primeira noite, cozinhou feijão com arroz e ovo frito numa panela emprestada da vizinha. Colocou 2 pratos de plástico na única mesa, uma caixa de papelão coberta com toalha de pano, e acendeu uma vela que trouxera do antigo apartamento. Jantar à luz de velas, brincou com um brilho nos olhos que não combinava com a miséria ao redor. Jorge a observou comer com apetite genuíno. Ela nem sequer olhou para o celular. Sabia que ele havia vendido o dela para pagar uma dívida urgente. Mentira, claro. O aparelho estava trancado em um cofre. Naquela noite, deitados em um colchão no chão, ela sussurrou, "Ainda bem que tenho você. Porque se dependesse desse colchão, eu teria fugido ontem mesmo." Ele riu, uma risada verdadeira pela primeira vez em semanas. "Você é louca. Louca por você, Jorge Munhoz. Mesmo que você esteja quebrado, endividado ou até calvo." Ele a abraçou com força e pela primeira vez o plano começou a pesar como uma pedra em seu peito. Mas o teste não havia terminado. Na semana seguinte, Jorge perdeu o emprego. Sim, ele inventou que ainda trabalhava como consultor freelance. Disse que os credores estavam atrás dele, que talvez precisassem se mudar de novo, que até a comida estava curta. Elizabeth então fez algo que o deixou paralisado. Vendeu seu violino. O instrumento, um presente de formatura da avó que ela havia guardado como um tesouro desde os 17 anos, foi entregue a um antiquário por $2.200. Com o dinheiro, comprou mantimentos.
remédios para a gripe que Jorge havia fingido ter e até um cobertor novo. Quando ele perguntou por que ela tinha feito aquilo, ela respondeu com os olhos marejados, mas a voz firme: porque amor não é só dizer eu te amo, é escolher você, mesmo quando o mundo desaba. Naquela noite, Jorge chorou escondido no banheiro compartilhado, mas ainda não bastava, porque no fundo ele não sabia se ela faria o mesmo se soubesse a verdade. E foi então que, em uma conversa aparentemente casual na padaria do bairro, Elizabeth revelou algo que Jorge jamais esperava. Meu pai também fingiu estar falido uma vez. Jorge quase engasgou com o café. Como assim? Quando eu tinha 16 anos. Ele queria saber se minha mãe ainda ficaria com ele depois de uma grande perda financeira. Ele mentiu e ela reagiu com raiva. Disse que não era brinquedo, que ele estava sendo egoísta. Depois, quando descobriu que era só um teste, ela o deixou por 3 meses. Jorge sentiu o sangue gelar. Por quê? Porque, segundo ela, quem testa o amor com mentiras não merece ser amado de verdade. Elizabeth sorriu distraída, mergulhando um pão na xícara. Claro, no fim deu tudo certo, mas nunca esqueci aquela lição. Jorge não conseguiu dormir naquela noite, porque pela primeira vez percebeu que talvez o verdadeiro teste não fosse para Elizabeth, mas para ele mesmo. E se ele falhasse? A verdade é uma faca de 2 gumes, corta para libertar ou para destruir. Nos dias que se seguiram àquela conversa na padaria, Jorge Munhoz começou a se comportar como um homem assombrado. Cada olhar de Elizabeth, antes uma âncora de ternura, agora carregava o peso silencioso de um julgamento que ele mesmo havia convidado. Ela continuava a preparar o café da manhã com a mesma doçura, a cantarolar músicas antigas, enquanto varria o chão de tacos rangentes do quarto alugado, a rir de piadas ruins que ele contava só para vê-la sorrir. Mas Jorge já não sentia leveza nisso. Sentia culpa, uma culpa ácida, que subia pela garganta como refluxo de consciência. Era uma terça-feira chuvosa quando tudo começou a desmoronar, não por causa dele, mas por causa dela. Elizabeth chegou em casa mais cedo do que o habitual, com os cabelos encharcados e os olhos brilhando de uma agitação que ele não reconhecia. Jogou a mochila no canto, tirou os sapatos molhados e, sem sequer secar o rosto, disse: "Consegui." Conseguiu o quê? O projeto. A Secretaria de Educação aprovou a minha proposta de criação de um núcleo literário nas escolas públicas da periferia. Vão me dar verba para comprar livros, montar oficinas, até contratar mediadores. Ela pulou nos braços dele, como uma criança no dia do aniversário. Jorge a segurou, sentindo o coração bater descompassado, porque naquele momento viu algo que nunca tinha considerado. Elizabeth não estava esperando por um salvador. Ela já era a própria salvação. "Isso é maravilhoso, Liz", murmurou com a voz trêmula. "E tem mais", ela continuou, afastando-se um pouco, mas segurando suas mãos com força. "Vai começar em 3 semanas, mas preciso de ajuda. Alguém que entenda gestão, logística, alguém em quem eu confie cegamente." Jorge sentiu o chão sumir. "Você está me pedindo para trabalhar com você?" "Claro. Você é organizado, inteligente, conhece números e, acima de tudo, entende o valor das coisas que não se compram." Ele quase riu amargo. "Se você soubesse..." Mas não disse nada. Apenas concordou com a cabeça. Naquela noite, enquanto Elizabeth dormia, Jorge sentou-se à janela do quarto minúsculo, olhando a chuva escorrer pelos vidros sujos. Pegou o celular, aquele que escondia em um bolso interno da mochila, e ligou para seu assistente pessoal. "Ricardo, preciso que você faça algo, fora dos registros oficiais." "O senhor está bem, Jorge?" "Não, mas ela está, e isso é o que importa." "O que precisa?" "Quero que você localize todos os credores que eu inventei, cancele as notificações, apague os e-mails falsos, e a partir de amanhã comece a
transferir fundos anônimos para a conta da Secretaria de Educação, vinculados ao projeto da professora Elizabeth Alencar. Entendi. E o teste? Jorge fechou os olhos. O teste já acabou, Ricardo. Eu é que fui testado. Mas o destino, como sempre, adora um toque dramático. 2 dias depois, enquanto Jorge organizava planilhas no laptop emprestado da biblioteca pública, recebeu uma ligação inesperada. Senhor Munhoz? Aqui é a doutora Mariana Vargas, do Hospital Sírio-Libanês. Seu sangue gelou. Sim? Estamos entrando em contato porque encontramos seu nome como contato de emergência em um cadastro antigo, da senhora Elizabeth Alencar. Ela está no hospital? Perguntou, já de pé, a voz rouca de pânico. Sim, ela sofreu uma queda na escada da escola. Fraturou o pulso direito e teve uma leve concussão. Está estável, mas há algo mais. Jorge correu como nunca correra antes. No hospital, encontrou Elizabeth com o braço enfaixado, a cabeça levemente vendada, mas os olhos abertos e lúcidos. Ao vê-lo, sorriu. Que bom que você veio. Estava com medo de ter colocado seu número errado no formulário. Por que meu número? Você tem família. Minha mãe morreu há 10 anos. Meu pai... Bem, ele sumiu depois do divórcio. E minhas tias não são exatamente próximas. Ela fez uma pausa, olhando para o teto. Mas eu coloquei você porque você é minha família agora. Jorge sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se na beirada da cama, segurando a mão dela com cuidado. Foi então que a médica voltou. Senhor Munhoz, preciso falar com você em particular. No corredor, doutora Mariana explicou com voz calma, mas firme. Durante os exames, notamos algo incomum nos rins da senhora Elizabeth. Há sinais de insuficiência renal crônica em estágio inicial, provavelmente causada por uma condição genética que nunca foi diagnosticada. Isso é grave? Pode se tornar. Ela precisará de acompanhamento constante. E, em alguns anos, talvez precise de um transplante. Jorge voltou ao quarto como um zumbi. Elizabeth, ao vê-lo pálido, perguntou. O que foi? Nada. Só fiquei assustado. Ela sorriu, fraca. Não se preocupa, amor. Já passei por coisas piores. Mas naquela noite, enquanto ela dormia sob efeito de analgésicos, Jorge sentou-se ao lado da cama, segurando sua mão, e tomou a decisão mais importante da vida. No dia seguinte, foi ao laboratório fazer exames de compatibilidade. Não por obrigação, não por culpa, mas porque pela primeira vez amava alguém mais do que amava a si mesmo. E foi nesse exato momento que o verdadeiro plano começou. Não o de testar Elizabeth, mas o de protegê-la, custe o que custar. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de emoções contraditórias, como se o destino tivesse decidido transformar a vida de Jorge Munhoz em um romance épico, escrito por um deus sarcástico e romântico ao mesmo tempo. Enquanto Elizabeth se recuperava da queda, com Jorge insistindo em cuidar dela como se fosse frágil como porcelana, o projeto literário começou a tomar forma. Ela, determinada como sempre, recusou licença médica prolongada. As crianças não podem esperar, dissera, com o braço imobilizado e os olhos brilhando de propósito. Assim, todas as manhãs, Jorge a levava à escola em um ônibus lotado. Ele que, até um mês antes, jamais havia colocado os pés em um transporte público. Mas foi ali, entre o cheiro de café requentado e o som de conversas alheias, que Jorge começou a ver o mundo com outros olhos. Vi crianças com uniformes remendados carregando cadernos, escritos com canetas emprestadas. Vi mães trabalhando 3 turnos e ainda sorrindo ao buscar os filhos. Vi professores como Elizabeth que ensinavam Shakespeare com a mesma paixão com que ensinariam a amarrar cadarços. Não por salário, mas por fé em algo maior. E pela primeira vez, ele entendeu o que ela sempre soubera. Riqueza não se mede em contas bancárias, mas em gestos que transformam vidas. Enquanto isso, os exames de compatibilidade renal avançavam em segredo. Jorge usava nomes falsos.
clínicas particulares fora de São Paulo, até mesmo um passaporte antigo com outro sobrenome. Não queria que ela soubesse. Não ainda. Mas o universo, como sempre, tinha outros planos. Numa tarde ensolarada de outubro, enquanto organizavam livros doados em uma sala improvisada na escola, que agora se chamava, graças a Elizabeth, Cantinho das Palavras. Uma menina de uns 8 anos se aproximou de Jorge. Tio, você é namorado da professora Liz? Sou, sim. Ela disse que você perdeu tudo, mas que ainda é rico. Jorge franziu a testa. Como assim? Porque ela falou que você tem um coração tão grande que caberia o mundo inteiro dentro dele. Ele engoliu em seco. Naquela noite, ao voltarem para o quarto alugado, agora um pouco mais aconchegante, com cortinas que Elizabeth bordara à mão e fotos deles pregadas na parede com fita crepe, ele não aguentou mais. Sentou-se na beirada do colchão, as mãos trêmulas. Liz, preciso te contar uma coisa. Ela sentada no chão, corrigindo provas, com o braço direito apoiado em uma almofada, ergueu os olhos. Tá tudo bem, amor? Não, não está. Porque eu te menti. Silêncio. Sobre o quê? Sobre tudo. Eu não perdi nada. Minha empresa está mais forte do que nunca. Minhas contas estão intactas. A falência foi encenação. Elizabeth congelou. O lápis caiu de sua mão. Por um longo minuto, ela não disse uma palavra. Apenas olhou para ele, não com raiva, não com tristeza, mas com uma profunda, quase dolorosa compreensão. Por quê? Porque eu tive medo. Medo de ser amado pelo que tenho, não pelo que sou. Ela se levantou devagar e caminhou até a janela. Ficou ali de costas por tanto tempo que Jorge pensou que ela nunca mais falaria com ele. Então virou-se. Você sabe que meu pai fez a mesma coisa, não sabe? Sim, e sabe o que minha mãe disse quando descobriu? Que quem testa o amor com mentiras não merece ser amado de verdade. Exatamente. Jorge abaixou a cabeça. Então, acabou. Não. Ele ergueu os olhos, surpreso. O quê? O amor não acaba com uma mentira, Jorge. Ele só se transforma. Ela se aproximou, ajoelhou-se diante dele e segurou seu rosto com a mão boa. Você mentiu por medo. Isso não te torna um monstro, torna você humano. E mais do que isso, mostra que você queria ser amado de verdade. E foi. Mas eu te fiz passar por tudo isso. Vendi seu violino, te fiz morar nesse lugar. E eu escolhi cada segundo disso. Porque mesmo sem saber da mentira, eu escolhi você. As lágrimas escorreram sem cerimônia pelo rosto de Jorge. Foi então que ela suspirou com um sorriso torto. Agora me diz, posso finalmente tomar um banho quente de verdade? Porque esse chuveiro daqui parece um esguicho de prisão. Ele riu entre soluços. Amanhã a gente volta pro apartamento. Ótimo, mas só se você prometer uma coisa. O quê? Que nunca mais duvidará do meu amor. Porque mesmo que você perca tudo de verdade um dia, eu ainda estarei aqui. Não pelo seu dinheiro, mas pelo seu coração. Eles se abraçaram como se o mundo fosse acabar naquela noite. Mas no dia seguinte, ao voltarem ao antigo apartamento, agora estranhamente vazio de luxo, cheio apenas de memórias, uma nova reviravolta os aguardava. O celular de Elizabeth tocou. Era do hospital. Senhora Alencar, temos um resultado inesperado dos seus exames. Sim, sua insuficiência renal não é genética, é autoimune. E há um tratamento experimental, com 80% de chance de cura completa. E o custo? Silêncio do outro lado. Foi em todo quitado por um doador anônimo. Jorge, que ouvia tudo ao fundo, não disse nada, mas Elizabeth olhou para ele e soube. Não perguntou, não agradeceu, apenas caminhou até ele, pousou a cabeça em seu peito e sussurrou: você é mesmo um idiota teimoso, mas é meu idiota. E naquele momento Jorge percebeu que mais do que ter sido perdoado, havia sido compreendido. Algo muito mais raro, muito mais precioso. A vida, quando decide ser generosa, não oferece apenas um novo começo. Ela entrega um
renascimento, com o apartamento novamente habitado, agora não como um troféu de sucesso, mas como um lar construído com escolhas conscientes, Jorge e Elizabeth entraram em uma fase de reconstrução que ia muito além das paredes. O projeto literário, agora amplamente apoiado por doações anônimas, todas, claro, orquestradas por Jorge sob o codinome Patrono Silencioso, expandiu-se para 3 escolas da periferia. Elizabeth, com o pulso recuperado e a saúde renal estabilizada pelo tratamento experimental, tornou-se uma figura admirada não só pelos alunos, mas por toda a comunidade. Mas foi em um sábado ensolarado de novembro que o destino decidiu entrelaçar seus fios de maneira ainda mais surpreendente. Jorge havia convidado Elizabeth para um passeio surpresa. Não disse para onde iam, apenas pegou a mão dela no elevador e murmurou: "Confia em mim?" Depois de tudo, sempre. O carro os levou até o centro de São Paulo, mas não ao shopping, nem ao teatro. Lugares que, em outra vida, seriam óbvios para um milionário. Em vez disso, pararam diante de um prédio antigo, de tijolos aparentes, com uma placa de madeira desbotada. Casa de Leitura Bezerra. Elizabeth franziu a testa. O que é isso? Entre. Dentro, o ambiente era acolhedor. Estantes de madeira maciça, poltronas rasgadas, mas confortáveis, um cheiro suave de café e papel velho. No fundo, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos bondosos os recebeu com um sorriso. "Ah, vocês vieram. Jorge me avisou que traria alguém especial." Elizabeth olhou para Jorge confusa. "Do que se trata?" "Este," ele disse com a voz embargada, "é o espaço que comprei, reformei e doei em nome do seu projeto. Mas não é só isso." Ele caminhou até uma porta lateral e a abriu. Dentro, uma sala maior com mesas redondas, quadro branco, estantes repletas de livros novos e um pequeno palco. "Aqui será o núcleo permanente de formação de mediadores literários. Você será a coordenadora e vai treinar professores de todo o estado." Elizabeth levou as mãos à boca. "Jorge, isso é seu sonho. Só que agora, com estrutura, com futuro." A mulher de cabelos grisalhos se aproximou. "Meu nome é Dona Célia. Fui professora por 42 anos. Aposentada, mas não inútil. Jorge me convidou para ser seu braço direito aqui." Elizabeth, com os olhos marejados, abraçou Jorge com tanta força que ele quase perdeu o fôlego. "Você não precisava fazer tudo isso." "Precisava sim, porque agora eu entendo. Amor não é só proteger quem se ama, é dar a ela asas para voar e construir o céu onde ela vai brilhar." Naquela noite, celebraram com pizza no chão da nova sala, rindo como adolescentes. Elizabeth contou histórias de alunos que aprenderam a ler, escrevendo cartas para personagens de livros. Jorge, por sua vez, confessou que pela primeira vez na vida sentia-se útil de verdade. Não por ter dinheiro, mas por saber para que usá-lo. Mas a vida, como sempre, guardava um segredo. 2 dias depois, enquanto Jorge organizava documentos no Mina, escritório da Casa de Leitura, recebeu uma ligação inesperada. "Aqui é o detetive Fábio Mendes, da Delegacia de Crimes Financeiros." "Sim, estamos investigando uma operação de lavagem de dinheiro ligada a uma holding offshore, e seu nome apareceu em alguns registros antigos." Jorge empalideceu. "Isso é um engano. Minhas empresas são transparentes." "Talvez, mas há um nome que nos intriga. Ricardo Almeida, seu ex-sócio. Ele desapareceu há 6 meses, levando mais de 180 milhões. O coração de Jorge acelerou. Ricardo, o homem que ele havia demitido por suspeita de desvio, o mesmo que, ironicamente, ajudara a encenar a falência semanas atrás. "O que ele tem a ver comigo?" "Ele usou sua assinatura digital em contratos falsos e, pior, deixou rastros que apontam para você como cúmplice. Isso é absurdo? Talvez. Mas a justiça não pensa em talvez. Precisamos que você venha à delegacia. Agora." Jorge olhou pela janela e viu Elizabeth ensinando uma criança a ler. Com paciência,
infinita. Se ele fosse preso, tudo desmoronaria. Mas antes que pudesse reagir, o detetive acrescentou com uma voz estranhamente calma: só que há uma testemunha que pode livrar você. Quem? Sua mãe. Jorge quase deixou o telefone cair. Minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos. Não, ela está viva. O mundo girou. O quê? Ela entrou no programa de proteção à testemunha após denunciar seu pai por corrupção na década de 90. Mudou de identidade. Sumiu. Meu pai era corrupto? Pior. Era chefe de uma quadrilha que desviava verbas públicas. Sua mãe o denunciou. Ele a mandou matar, mas os agentes a salvaram a tempo. Jorge sentiu as pernas cederem. Toda a sua vida, a fortuna, o império, o nome Munhoz, fora construído sobre mentiras, sangue e traição. E sua mãe estava viva. Quando chegou à delegacia, foi recebido por uma mulher de 60 anos, cabelos brancos, olhos idênticos aos dele. Ela sorriu, com lágrimas silenciosas. Jorge, meu filho, perdoe-me por não ter podido voltar. Ele não disse nada. Apenas abraçou aquela mulher que por 22 anos existira apenas em seus sonhos infantis. Mas então ela sussurrou algo que mudaria tudo. Seu pai não morreu de infarto, como te disseram. Foi preso e ainda está vivo. E naquele exato momento Jorge soube. Sua verdadeira jornada só estava começando. O silêncio que se seguiu à revelação foi tão profundo que parecia absorver o próprio ar do ambiente. Jorge permaneceu abraçado à mulher que era, ao mesmo tempo, uma estranha e a pessoa que mais amara em toda a sua infância. A voz suave que cantava para ele antes de dormir, o rosto que desaparecera de todos os álbuns de família, o nome que seu pai proibia ser mencionado em casa. Seu nome... Qual é seu nome agora? Perguntou ele com a voz trêmula. Helena Marques, respondeu ela, segurando suas mãos com firmeza, como se temesse que ele desaparecesse. Mas meu nome de verdade é Lúcia Munhoz. Jorge fechou os olhos. Lúcia, o nome que ele costumava sussurrar para o travesseiro nos dias mais difíceis. O detetive Mendes, discreto, deu-lhes espaço. Enquanto isso, Helena explicou com calma os detalhes que haviam sido enterrados por décadas. Seu pai, Armando Munhoz, não era apenas um empresário bem-sucedido. Ele era o cérebro por trás de um esquema de desvio de verbas públicas que operava desde os anos 80. Quando descobri, tentei fazê-lo desistir. Ele me ameaçou. Eu denunciei. Dias depois, homens armados invadiram nossa casa. Me levaram, mas a polícia federal já me esperava. Me colocaram sob proteção. Fingiram minha morte para que ele não me procurasse. E ele... acreditou? Sim, e usou minha morte como desculpa para se afastar da família, viajar e continuar os esquemas no exterior. Ele só retornou quando você já era adulto e já estava construindo seu próprio caminho. Mas, por que nunca tentou me encontrar? Ela baixou os olhos envergonhada. Porque me disseram que, se eu me aproximasse, colocaria sua vida em risco. Armando era perigoso. E mesmo depois de preso, mantinha contatos. Só agora, com ele sob custódia máxima e sem influência, posso voltar. Jorge sentiu uma onda de raiva, tristeza e, ao mesmo tempo, alívio. Toda a sua vida fora moldada por uma mentira. Mas, ao mesmo tempo, nada do que construiu com Elizabeth era falso. E Ricardo? Perguntou. O que ele tem a ver com isso? Ricardo descobriu os antigos registros. Sabia que a fortuna inicial da família vinha de dinheiro sujo. Ele chantageou seu pai. E, quando Armando foi preso, Ricardo roubou parte desse dinheiro e usou seu nome, Jorge, para criar uma fachada legal. Ele pensou que com você arruinado, ninguém investigaria fundo. Jorge apertou os punhos. Então, tudo isso, a farsa da falência, até isso foi usado contra mim? Sim, mas há uma boa notícia. Os registros da sua mãe provam que você nunca teve envolvimento. Você herdou um legado, mas não os crimes.
Naquela noite, Jorge não voltou imediatamente para casa. Sentou-se sozinho em um banco do Parque Ibirapuera, com os olhos perdidos no lago. Precisava digerir tudo. Quando finalmente chegou ao apartamento, já era madrugada. Elizabeth estava acordada, sentada na varanda, com uma xícara de chá e um livro no colo. Não disse nada quando ele se aproximou. Apenas se levantou, abraçou-o e perguntou: "Quer falar?" E ele falou. Contou tudo. A mãe viva, o pai criminoso, o legado manchado, o risco de ter seu nome arrastado pela lama de um passado que não escolheu. Quando terminou, Elizabeth olhou para ele com uma serenidade que só os verdadeiramente fortes possuem. "Jorge, você não é o que seu pai fez. Você é o que você escolheu ser. Mas e se o mundo não vir isso? Então o mundo que se dane, porque eu vejo." Era o tipo de frase que em outra boca soaria vazia, mas vinda dela era um juramento. No dia seguinte, Jorge tomou uma decisão radical. Convocou uma coletiva de imprensa. Diante de dezenas de jornalistas, microfones e câmeras, ele anunciou: "Estou doando 100% do meu patrimônio líquido, exceto o necessário para minha subsistência e a de quem amo, para fundar o Instituto Lúcia Munhoz de Justiça Restaurativa e Educação Pública." O silêncio foi absoluto. Todo o dinheiro herdado, todo o investimento, toda a propriedade será convertido em escolas, centros comunitários, bolsas de estudo e apoio jurídico para vítimas de corrupção. Não quero um centavo que tenha sido tocado pela ganância do meu pai. A plateia explodiu em murmúrios. "E quanto ao seu nome?" gritou um repórter. "Meu nome é Jorge Munhoz, e pela primeira vez tenho orgulho de carregá-lo. Não por quem me gerou, mas por quem decidi me tornar." A notícia viralizou em horas. Alguns o chamaram de herói, outros de tolo. Mas Elizabeth, ao ver a transmissão ao vivo na casa de leitura, sorriu com os olhos cheios d'água. "Finalmente", murmurou, "ele se libertou." Mas a história ainda não havia terminado. 3 dias depois, uma carta chegou ao apartamento. Era do Presídio Federal de Segurança Máxima, onde Armando Munhoz estava encarcerado. Dentro, uma única folha de papel, com uma caligrafia trêmula. "Filho, se você está lendo isto, então sua mãe voltou. Não peço perdão, não mereço. Mas há uma coisa que você precisa saber. O dinheiro que usei para construir o império não era só sujo. Parte dele veio de um roubo que destruiu uma família inteira. E dentre as vítimas estava um homem chamado Paulo Alencar. Talvez você não conheça o nome, mas sua namorada, sim, porque Paulo era pai de Elizabeth." Jorge deixou a carta cair no chão. O mundo girou novamente, porque se aquilo era verdade, então o destino não só os unira, tinha orquestrado tudo desde o início. O papel tremia nas mãos de Jorge como se estivesse vivo, como se respirasse a dor de décadas contidas em poucas linhas. Ele relera a carta 3 vezes, cada palavra martelando em seu crânio com a força de um julgamento divino. Paulo Alencar, pai de Elizabeth, vítima do pai dele. Não podia ser coincidência, não com aquela precisão cruel do destino. Sentado na beirada da cama, com a luz do abajur projetando sombras trêmulas nas paredes, Jorge tentou organizar os fragmentos. Elizabeth dissera, no início do relacionamento, que seu pai os abandonara após a mãe adoecer, que ele sumiu sem deixar rastro. Mas e se não tivesse sido abandono? E se tivesse sido destruição? Ele lembrava-se vagamente de histórias antigas, antes da internet, antes das redes sociais, de um incêndio suspeito em uma pequena editora no centro de São Paulo nos anos 90. O dono, um idealista chamado Paulo Alencar, morrera queimado. A polícia classificara como acidente, mas rumores sempre circularam. Dívidas, chantagens, gente poderosa envolvida. Agora, tudo se encaixava com um clique sombrio. Seu pai, Armando Munhoz, precisava de dinheiro rápido para financiar operações ilegais.
Paulo Alencar, que recusara vender sua editora por pressão de investidores anônimos, tornara-se um obstáculo e foi eliminado. Com isso, não só a editora foi tomada, mas uma família inteira foi apagada da história. E agora, a filha de Paulo estava nos braços do filho do homem que o destruiu. Jorge sentiu o vômito subir. Levantou-se, correu ao banheiro e caiu de joelhos diante da pia, ofegante. Quando voltou ao quarto, Elizabeth estava acordada, sentada na poltrona, com as pernas encolhidas, olhando para ele com uma expressão que não era de raiva, mas de saber. Você leu a carta do seu pai, disse ela suavemente. Como você, vi no seu rosto, quando entrou. E eu já desconfiava. Jorge congelou. O quê? Há anos, minha mãe, antes de morrer, me deixou um diário. Nunca tive coragem de ler tudo, mas, em uma página, ela escreveu: Paulo não nos abandonou. Foi levado por homens que queriam o que ele construiu. Um deles se chamava Munhoz. Jorge sentiu o chão desaparecer. Por que nunca me contou? Porque quando te conheci, vi que você não era ele. Vi que seus olhos tinham a mesma dor que os meus. E pensei, talvez o universo esteja nos dando uma chance de curar o que foi quebrado. Ela se levantou e caminhou até ele. Amor, eu sabia que havia uma ligação, mas escolhi te amar mesmo assim, porque o passado não define o futuro, a menos que a gente insista em carregá-lo como corrente. Mas eu sou filho dele, Liz, e eu sou filha de um homem que ele matou. Ela segurou seu rosto com ambas as mãos, a boa e a que ainda carregava marcas da fratura. Então, juntos, vamos fazer algo que nem ele, nem meu pai puderam. Escrever um novo fim. Na manhã seguinte, sem dizer uma palavra à imprensa, Jorge e Elizabeth foram até o cemitério onde Paulo Alencar estava enterrado. Um túmulo simples, esquecido no fundo de um cemitério público. Colocaram flores, acenderam uma vela. Ficaram em silêncio por quase 1 hora. Depois, Jorge ajoelhou-se e disse com a voz rouca: prometo honrar sua memória, não com remorso, mas com ação. Elizabeth chorou, não de tristeza, mas de paz. Naquela mesma semana, anunciaram uma nova iniciativa do Instituto Lúcia Munhoz, o Projeto Alencar, dedicado a apoiar pequenas editoras independentes, escritores de periferia e bibliotecas comunitárias. O primeiro centro levaria o nome Casa Paulo Alencar, palavras que não ardem. Mas a verdadeira reviravolta veio em uma tarde chuvosa, quando Jorge recebeu uma visita inesperada. Era um homem de uns 60 anos, trajando um terno surrado, com olhos cansados e mãos calejadas. Meu nome é Rogério, disse com voz baixa. Trabalhei com seu pai e com Paulo Alencar. Jorge o recebeu com desconfiança. Por que veio aqui? Porque eu sabia a verdade e guardei isso por décadas, por medo. Mas agora quero consertar o que posso. O homem entregou um envelope grosso. Dentro, há provas reais do que seu pai fez. Testemunhos, transferências, gravações, tudo o que a justiça nunca teve. Por que está me entregando isso? Porque vi o que você fez. Vi que doou tudo. Vi que escolheu o bem. E porque Paulo era meu amigo. Jorge abriu o envelope ali mesmo. Horas depois, com a ajuda de advogados de confiança, protocolou um pedido de reabertura do caso do incêndio na editora Alencar. A imprensa explodiu novamente. Mas, dessa vez, não era sobre um milionário exibindo generosidade. Era sobre justiça. Enquanto isso, Elizabeth, com uma calma que impressionava até a si mesma, começou a escrever. Não um diário, mas um livro. O título provisório, O Amor que Restaura. E no prefácio, uma frase que resumia tudo. Às vezes o destino nos coloca nas mãos do inimigo, só para nos mostrar que o verdadeiro inimigo sempre foi o ódio que recusamos soltar. Mas a história ainda não terminara, porque poucos dias depois, uma ligação do presídio trouxe uma última revelação. Armando Munhoz queria vê-lo, e dessa vez, não para se justificar,
mas para entregar algo que mudaria tudo para sempre. A visita ao presídio foi marcada para uma quinta-feira cinzenta de janeiro, sob um céu baixo que parecia pesar sobre a cidade como uma tampa de chumbo. Jorge vestiu-se com simplicidade, calça escura, camisa de linho branca, sem relógio, sem anéis, sem nada que lembrasse o homem que um dia comandava reuniões em salas de vidro com vista para o mundo. Elizabeth quis ir com ele. "Você não precisa enfrentar isso sozinho", disse, segurando sua mão no táxi. "E se ele disser algo que me quebre, então eu juntarei os cacos, como sempre." No saguão da Penitenciária Federal de Segurança Máxima, passaram por revistas rigorosas, corredores ecoantes e olhares indiferentes de guardas acostumados a ver o peso do passado esmagar homens feitos de pedra. Por fim, entraram em uma sala pequena, com uma mesa de metal e 2 cadeiras. Armando Munhoz estava mais velho do que Jorge lembrava. Não o patriarca imponente das fotografias de família, mas um velho encurvado, com olhos fundos e mãos trêmulas. Seu cabelo era todo branco, ralo, e usava um uniforme listrado que parecia grande demais para seu corpo encolhido. Quando viu o filho, não sorriu. Apenas assentiu, como quem reconhece um destino inevitável. "Você veio", murmurou. "Você disse que tinha algo para me entregar." Armando olhou para Elizabeth surpreso. "Você trouxe ela? Ela é parte disso, parte da verdade." O velho suspirou, como se finalmente entendesse o tamanho do que havia feito. Do bolso interno do uniforme, retirou um envelope amarelado, selado com cera vermelha. "Isso pertencia ao Paulo Alencar. Eu o levei na noite do incêndio. Pensei que fosse um título de propriedade, mas não era." Entregou o envelope a Jorge. "Abra." Com as mãos trêmulas, Jorge quebrou o lacre. Dentro havia 2 coisas. Um testamento datado de 1993, assinado por Paulo Alencar, declarando que, em caso de morte, toda a sua editora e direitos autorais seriam doados à sua filha, Elizabeth, então com apenas 7 anos. Um documento de adoção, não de Elizabeth, mas de Jorge. O mundo parou. "O quê?" Armando olhou para o filho com uma tristeza que, pela primeira vez, parecia genuína. "Você não é meu filho biológico, Jorge." Elizabeth arfou. "Sua mãe, Lúcia, não podia ter filhos. Ela sofreu um acidente antes de vocês se conhecerem. Quando engravidou, descobriu que o bebê não era dela. Ela teve um colapso. Eu não queria perdê-la. Então comprei você. De uma mãe solteira, desesperada. Mentimos para todos, inclusive para você." Jorge sentiu o chão desaparecer. "Então, eu não sou um Munhoz? De sangue não, mas de coração. Você sempre foi. Lúcia te amou como se tivesse te carregado em seu ventre. E eu falhei com você como pai, mas nunca duvidei de que você era meu filho pelo que construiu. Mas havia mais." Armando apontou para o testamento. "A editora de Paulo, eu a comprei com dinheiro sujo, sim. Mas os direitos autorais, os originais, os contratos com escritores, tudo isso pertencia legalmente a Elizabeth. Eu os escondi, guardei, porque no fundo sabia que um dia ela viria buscá-los." Elizabeth, com os olhos cheios de lágrimas, pegou o testamento. "Meu pai pensou em mim. Até o fim." Jorge olhou para ela, para o homem que o criara, para o passado que se desmontava diante de seus olhos. E então riu. Foi um riso suave, quase aliviado. "Então, somos todos vítimas, mas também todos redimidos." Naquela noite de volta ao apartamento, Jorge e Elizabeth se abraçaram na varanda, sob um céu que finalmente se abria em estrelas. "Você está bem?" perguntou ela. "Estou, porque agora sei que nada do que somos foi acaso." No dia seguinte, com o testamento em mãos, Elizabeth entrou na justiça para reaver os direitos da editora de seu pai. E Jorge, com um novo nome no coração, não Munhoz, não adotivo, mas livre, fez algo que surpreendeu até ele mesmo. Adotou legalmente o sobrenome Alencar,
Não por apagar quem fui, explicou a Elizabeth, mas por honrar quem me escolheu e quem me ama. Ela sorriu, segurando sua mão. Então agora você é Jorge Alencar? Não. Não? Sou Jorge Elizabeth Alencar. Ela riu, batendo levemente no peito dele. Seu bobo, isso não é sobrenome, é poesia. Pois então, ele sussurrou, beijando sua testa, que nossa vida seja um poema que ninguém apaga. Mas justamente quando tudo parecia encontrar seu lugar, uma última sombra surgiu. Ricardo Almeida, o ex-sócio que fugira com milhões, foi localizado e estava de volta, com provas que podiam destruir não só Jorge, mas toda a verdade que eles haviam construído. O regresso de Ricardo Almeida não veio com sirenes ou algemas, veio com um e-mail. Assunto: você pensou que tudo terminou? Eu tenho o que pode enterrar você de verdade. Jorge leu a mensagem de madrugada, sentado na varanda, com o café esfriando na xícara e o coração acelerado. O remetente usava um domínio criptografado, mas não havia dúvidas. Era ele. O homem que por anos fingira ser seu aliado enquanto roubava sua confiança e seu dinheiro. Anexado ao e-mail, um arquivo de vídeo. Jorge hesitou. Elizabeth dormia no quarto, exausta após um dia inteiro reorganizando os arquivos da futura editora. Alencar. Ele não queria acordá-la com mais sombras, mas por fim clicou. A imagem era granulada, filmada por uma câmera escondida. Mostrava Jorge, semanas atrás, ainda na fase da falência encenada, entrando em um escritório com um advogado conhecido por operar na zona cinzenta da lei. A voz de Ricardo, editada, dizia: se ele mente sobre estar falido, o que mais está escondendo? O vídeo não provava crime, mas sugeria manipulação, fraude, talvez até lavagem. O suficiente para manchar sua imagem pública e, pior, fazer o mundo duvidar da sinceridade do Instituto Lúcia Munhoz e do Projeto Alencar. Mais grave, continha um áudio editado, mas convincente, de Jorge dizendo: se Elizabeth soubesse a verdade, me deixaria. Prefiro que ela me ame por uma mentira do que me odeie pela verdade. Era falso, mas soava real. Ricardo não queria dinheiro, queria vingança por ter sido expulso, por ter sido exposto, por ter perdido o controle. Jorge apagou o vídeo, mas sabia. Ricardo já o havia enviado a jornalistas. Naquela manhã, enquanto tomavam café, contou tudo a Elizabeth. Ela ouviu em silêncio, depois sorriu. Então ele quer jogar sujo? Acho que sim. Bom, porque a verdade não precisa de truques. Antes que Jorge pudesse reagir, Elizabeth pegou seu laptop, abriu uma conta no YouTube e com uma calma surpreendente gravou um vídeo ao vivo. Sem roteiro, sem maquiagem. Apenas ela, de camiseta branca, com o violino que Jorge havia resgatado do antiquário ao fundo. Sim, ele o comprou de volta em segredo. Meu nome é Elizabeth Alencar e hoje quero contar uma história, não sobre um milionário que fingiu estar falido, mas sobre um homem que, por medo, perdeu a fé no amor e, por amor, reconquistou a fé na humanidade. Ela contou toda a verdade, a mentira, o perdão, a descoberta da mãe de Jorge, o pai destruído, a adoção, o testamento, a redenção. E no final, olhou direto para a câmera e disse: se alguém tentar usar o passado para apagar o que construímos, saibam, nossa história não pertence a eles, pertence a quem acredita que o amor pode curar até as feridas mais antigas. E Jorge, se você estiver ouvindo, venha tomar café. O seu esfriou. O vídeo viralizou em 2 horas. Comentários inundaram a internet. Chorei do começo ao fim. Isso é o que o mundo precisa, coragem para ser verdadeiro, relacionamento meta. Mas o golpe final veio de onde ninguém esperava. Dona Célia, a ex-professora da Casa de Leitura, revelou em uma entrevista emocionada que conhecia Paulo Alencar. Ele me deu meu primeiro livro publicado, disse, com os olhos marejados. Era um conto infantil sobre um menino que perdia a casa, mas ganhava o mundo. Agora, ver a filha dele e o homem que escolheu juntos,
É como se o ciclo tivesse se fechado com luz. Até a imprensa, antes ávida por escândalos, recuou. Ricardo Almeida, percebendo que o plano havia falhado, tentou fugir novamente. Mas desta vez foi Helena Lúcia quem o parou. Usando contatos do antigo programa de proteção à testemunha, ela entregou às autoridades todas as provas reais das fraudes de Ricardo, incluindo gravações em que ele admitia ter forjado documentos para incriminar Jorge. Em 48 horas, Ricardo foi preso em um aeroporto internacional, tentando embarcar para o Paraguai com uma mala cheia de dinheiro e passaportes falsos. Naquela noite, Jorge e Elizabeth caminharam pela orla de Santos, de mãos dadas, sem dizer uma palavra por quase meia hora. Até que ela parou, virou-se para ele e perguntou: "E agora?" "Agora, a gente vive. Sem segredos?" "Sem segredos." Ela sorriu, apoiou a cabeça em seu ombro e sussurrou: "Então, casa comigo?" Jorge riu emocionado. "Você não quer um pedido romântico? Um joalheiro? Um jantar? Quero você, aqui, agora, com o mar como testemunha e o vento como música." Ele ajoelhou-se na areia com as ondas beijando seus pés. Sim, 1000 vezes sim. E sob um céu aberto de estrelas, eles se beijaram. Não como um milionário e uma professora, não como vítimas do passado, mas como duas almas que escolheram escrever um novo capítulo. 2 anos depois, a primavera em São Paulo chegou com um calor suave e um céu tão azul que parecia pintado à mão. Na esquina da rua Ministro Ferreira Alves com a Avenida Angélica, onde antes funcionava uma loja de eletrônicos abandonada, hoje se erguia um prédio de tijolos aparentes, grandes janelas de madeira e uma placa de bronze que brilhava ao sol. Editora Alencar, palavras que não ardem dentro, o cheiro de papel novo se misturava ao de café fresco e ao som suave de uma menina de 10 anos, lendo em voz alta para um grupo de idosos em uma roda de leitura. Nas paredes, fotos em preto e branco do velho Paulo Alencar, ao lado de autores contemporâneos, que graças ao projeto Vozes da Periferia, publicavam seus primeiros livros ali, muitos escritos à mão, outros ditados em celulares emprestados. No andar de cima, em um escritório simples com vista para a copa das árvores, Jorge, agora oficialmente, Jorge Alencar, por escolha própria, revisava os últimos detalhes do lançamento do livro de Elizabeth, O Amor que Restaura, já best-seller em pré-venda. A capa trazia 2 mãos entrelaçadas sobre um fundo de chamas apagadas e em letras douradas a frase: "O fogo pode destruir uma casa, mas só o amor reconstrói um lar." Naquela tarde, eles tinham um compromisso especial. Às 4 horas em ponto, um carro antigo, um Ford Galaxy azul que Jorge comprara e restaurara com as próprias mãos, parou diante da pequena igreja de Nossa Senhora do Bom Conselho, no bairro da Lapa. Elizabeth desceu com um vestido branco simples, sem véu, apenas com uma flor de jasmim presa no cabelo. Jorge usava terno bege claro, sem gravata, e um sorriso que não cabia no rosto. Não era um casamento tradicional, não havia centenas de convidados, nem buffet de luxo, apenas as pessoas que realmente importavam. Helena, sua mãe, com os olhos cheios de lágrimas de alegria. Dona Célia, segurando um exemplar do primeiro livro infantil publicado pela editora. Eva, a irmã de Elizabeth, agora com 12 anos, entregando as alianças feitas de metal reciclado de antigos manuscritos. E, surpreendentemente, o detetive Mendes, que se tornara amigo e agora coordenava um programa de ética nas escolas apoiado pelo Instituto. O padre, ou melhor, o juiz de paz, pois decidiram por uma cerimônia civil, era um ex-aluno de Elizabeth, agora formado em direito, que dissera: "Se alguém merece unir 2 almas assim, sou eu, porque foi você quem me ensinou a ler um texto com o coração." Durante os votos, Elizabeth disse: "Eu te escolho não pelo que você tem, mas pelo que você faz com o que tem, pela coragem de se curar,
pela humildade de recomeçar, pelo amor que você aprendeu a dar sem medo. Jorge respondeu, segurando suas mãos com firmeza. Eu te escolho porque, mesmo sabendo quem eu era, você me mostrou quem eu podia ser. E todos os dias me dá a coragem de ser esse homem. Após o sim, não houve arroz nem pétalas, apenas aplausos emocionados e um beijo longo sob os sinos da igreja tocando Imagine, de John Lennon, tocada ao violino por um músico de rua que Elizabeth ajudara anos atrás. Naquela noite, em vez de festa, fizeram um jantar comunitário na casa de leitura. Macarrão, salada, suco de uva e um bolo simples com a frase "Felizes para sempre", porque escolhemos ser. Antes de irem embora, Jorge levou Elizabeth até o terraço do prédio da editora. A cidade brilhava abaixo, deles um mar de luzes que parecia infinito. Lembra daquela noite em que eu te disse que tinha perdido tudo? Lembro. Na verdade, foi a única vez em que ganhei tudo. Ela apoiou a cabeça em seu ombro. E sabe o que é mais lindo? O quê? Que depois de tudo, a gente ainda escolhe acreditar no amor. E sob as estrelas de uma São Paulo que nunca dorme, mas que por um instante pareceu parar só para testemunhar, eles sorriram. Não como heróis de uma história perfeita, mas como duas pessoas imperfeitas que juntas construíram algo verdadeiro.